A competição pode ser vista de muitas formas. Alguns veem ela como boa, outros veem ela como ruim e outros não veem ela como nada. Nesse vídeo, eu procurarei passar a minha visão sobre esse assunto. Então, sem me alongar muito, simbora. Antes de tudo, devo dizer que eu fui atrás de um estudo para apresentar alguns dados aqui para vocês e eu encontrei um estudo que procurava entender como a competição afetava a atenção, o esforço físico e o aprendizado dos participantes desse experimento. Não só isso, mas eu também estou me baseando em um livro que eu li chamado A Coragem de Ser Feliz. Eu vou estar disponibilizando o link do estudo aí na descrição para vocês, então fique aí caso vocês queiram ler. Um adendo é que ele está todo em inglês, então ou você faz a tradução dele inteira ou você lê em inglês. O estudo era bem simples, consistia em basicamente pegar alguns participantes e expor eles a dois tipos distintos de experimentos, um testando sua habilidade de reação e outro testando a sua memória e atenção. O estudo vai se utilizar dos termos self condition e compassion condition. Basicamente, ele quer se referir a um momento em que os competidores estavam sozinhos contra eles mesmos e um momento onde eles estavam competindo com outro participante. O primeiro teste era bem simples, basicamente consistia em apertar um botão repetidas vezes, primeiramente contra o tempo, que seria a self condition, e depois contra um competidor, que seria a compassion condition. Nesse estudo se concluiu que em um ambiente de competição, os reflexos são mais rápidos do que em um ambiente onde a pessoa não está competindo com outro competidor. O segundo teste era um pouquinho diferente. Esse daí envolvia um pouco da memória, então eles iriam ver algumas formas e teriam que identificar elas depois no próximo slide. Ao final, eles eram informados quantas formas eles acertaram e quantas eles erraram. As condições individuais de competição nesse daqui são um pouquinho diferentes. Na individual, eles basicamente só sabiam quantos eles acertaram e quantos eles erraram. Todavia, na questão da competição, eles viam quanto que o seu oponente acertou e quantos o seu oponente errou também. Nesse teste, tivemos um resultado um pouquinho diferente do primeiro. Viu-se que em situações de competição, o resultado era pior do que em situações onde as pessoas estavam sozinhas e tentando identificar a imagem. Isso acontecia por conta da ansiedade que uma situação de competição pode causar nas pessoas, o que traria esse empecilho na concentração e na atenção das pessoas. Ou seja, quando se trata de um esforço físico, um ambiente de competição pode auxiliar na atenção, enquanto ele pode prejudicar atividades que exigem memória. Ao longo desse estudo, foi relatado que muitos viam a competitividade como um traço ruim na personalidade. Todavia, eu acredito que o termo "a dose faz o veneno" é essencial aqui. Agora, eu recomendo que vocês lessem realmente esse artigo, esse estudo. Ele é muito interessante, ele é um pouquinho difícil de entender, né, pra quem não manja tanto de inglês, e meu inglês tá um pouquinho enferrujado, porque já faz um tempo que eu não faço um curso dele, mas realmente é muito legal. Eles também envolvem algumas questões de gênero ali, porque eles envolvem outros participantes, colocavam mulheres contra homens e vice-versa, e tinham uma diferença nos resultados, então eu realmente aconselho que vocês deem uma chance pro estudo e leiam ele. Mas enfim, vamos seguir pro vídeo. Eu particularmente acredito que uma competição pode ser boa ou ruim, e varia basicamente de como nós vemos a pessoa com quem nós competimos. O livro que eu mencionei, A Coragem de Ser Feliz, trata desse assunto por volta do capítulo 3, como eu tinha mencionado. Nesse capítulo, ele fala sobre uma comunidade baseada no elogio e como essa comunidade desenvolve o princípio da competição ao invés da cooperação. Adler, que é um psicólogo que desenvolveu a psicologia adleriana, a qual é o tema central desse livro, estabelece que uma criação não deve ser baseada nos elogios ou na repreensão, mas que os pais e educadores devem levar a criança a uma autonomia e formar um relacionamento horizontal com as mesmas, uma vez que tanto o elogio como a repreensão são julgamentos estabelecidos por alguém mais hábil e que seria um relacionamento vertical. Eu sei que o que eu falei anteriormente pode ter parecido muito corrido e até mesmo bem deslocado do tema central do vídeo, mas o ponto que Adler quis estabelecer aqui é que em uma sociedade onde o elogio e a repreensão são pilares essenciais, fermenta-se uma ideia de competição, onde uma pessoa compete contra outra para receber os elogios, e nós não viramos cooperadores um com o outro, mas nos tornamos inimigos, porque quando você ganha, eu automaticamente entendo que eu perdi, porque eu não tenho o elogio que você recebeu, não consigo me sentir feliz com a sua felicidade, e nesse momento eu acabo invejando você e acabo tendo ódio de você. Você não vira um amigo fraterno, mas você vira um competidor. Eu estou competindo contra você para receber os elogios que você poderia ganhar. Você fez um trabalho bom? Eu deveria ter feito um melhor. Você é bom em alguma coisa? Então eu automaticamente deveria correr para ser muito melhor do que você.
Nesse tipo de sociedade, nesse tipo de comunidade, nós nos vemos todos os dias competindo com outras pessoas, sendo que na verdade nós não estamos competindo com ninguém, e na vida não se alicerça basicamente em uma competição gigantesca. O filósofo do livro dá um bom exemplo, para nós interpretarmos a vida como uma corrida. Em uma corrida, o objetivo principal é chegar no final, e pensar nesse objetivo e unicamente isolado pode ser até mesmo reconfortante e um bom estímulo para você persistir na corrida. Todavia, o mesmo ambiente pode ser penoso quando você coloca o extra da competição. Basicamente, quando você olha para o lado e vê o segundo colocado, vamos supor que você está em primeiro, e você vê o segundo colocado, e você não vê ele como um amigo fraterno, mas você vê ele como um inimigo. Então, todo o sentido da corrida se desvencilha. Você não passa mais a querer correr só para chegar no final, mas você corre para querer vencer a pessoa que está ao seu lado. Se torna mais chegar ao final, mas sim derrotar alguém. E aquela pessoa que poderia ser um amigo fraterno se torna um inimigo aos seus olhos. Se essa pessoa ganhar, nós não vamos nos sentir felizes por ela. Nós vamos sentir raiva, frustrados e até mesmo nos sentir inferiores. Talvez possamos até nos cobrar falando, eu deveria ter dado um pouquinho melhor de mim. Aquela típica cena do segundo lugar, entende? Um ambiente de competição fermenta a inveja maligna em nós. E eu já falei em outro vídeo que a inveja maligna ela é a precursora de muitos outros sintomas ruins, como até mesmo um sentimento de vingança para com a pessoa invejada. Nesse ambiente de competição exagerada, nós acabamos desenvolvendo um sentimento de que nós precisamos ser mais, e assim acabamos desenvolvendo uma cobrança excessiva sobre nós. E uma cobrança excessiva é um dos principais ingredientes para você se destruir. Cobrança excessiva leva você a pensar que o seu bom não é bom o suficiente e que você precisa de mais. Só que a cobrança ela é enganosa, ela vai fazer com que você dê o seu máximo, mas o seu máximo não é o suficiente. Você precisa do máximo do máximo. E quando o máximo do máximo não é o suficiente, você vai precisar do máximo do máximo do máximo. E assim nesse ciclo vicioso onde você nunca se sente o suficiente. Eu particularmente sou uma pessoa que me cobro muito, em muitas áreas da minha vida. E me sinto muito frustrado muitas vezes por não conseguir dar aquilo que eu acredito ser o melhor de mim, mesmo que eu tenha me esforçado para tal. Todavia, ainda que soe um pouco hipócrita, eu gosto de acreditar que todos nós vivemos em um grande quadro em branco, como uma tela de pintura, vamos dizer assim. Todos nós estamos correndo, pessoas cruzam nossos caminhos todo momento. Não corremos em linha reta, mas todo mundo corre por uma direção específica, cada um pelo seu caminho, cada um pelas suas escolhas, traçando aquilo que será o seu destino. Se todos nós estamos correndo, mas cada um por uma direção diferente, então necessariamente não tem ninguém ganhando e ninguém perdendo. Alguns podem estar um pouquinho mais à frente, outros mais atrás, mas cada um está seguindo as suas próprias escolhas, vivendo as suas próprias experiências e experimentando a vida da sua maneira. A competição não é necessariamente ruim, tudo vai variar da maneira como você está enxergando a sua própria vida. Se você está frustrado consigo mesmo, se você olha para o outro e percebe que a grama do vizinho está muito mais verde que a sua, que deve ter tacado algum produto, talvez algum corante que você nunca descobriu, nesse momento você vai ver a competição como algo maçante, penoso e vai se sentir muito para trás. Todavia, nós podemos tirar um bom proveito da competição. Basta somente mudar a ótica, mudar as lentes. Eu mudei de óculos recentemente, confesso que está um pouquinho difícil de me adaptar e que algumas coisas ainda saem do lugar, mas quando você se adapta com uma nova visão, a partir de um bom tempo de se acostumar com aquela visão, tudo fica nítido. A mesma coisa com a ótica da gratidão, com a ótica da inveja benigna. Olhar para si e ver que você tem sim as suas conquistas, que você tem sim o seu valor e que você não é menos do que ninguém. Não é só porque uma pessoa aparentemente está vivendo o ápice da sua vida e necessariamente você está no pior estágio da sua vida. Com essa ótica, podemos ver a corrida de uma maneira muito mais leve, justamente com o objetivo de chegar ao final. E a pessoa que está ali chegando na gente não necessariamente é um inimigo, um competidor, mas pode até mesmo ser um rival, que pode ser um estímulo para a gente dar um pouquinho mais de gás na nossa corrida, entende? Ou talvez uma pessoa para que a gente se inspirar. Então, tem muitas maneiras de se ver a competição. Ela vai ser boa ou ruim, basicamente dependendo de como você enxerga a sua própria vida e de como você se coloca em meio à sociedade. Todavia, nós não devemos nos colocar numa comunidade onde o centro é a competição. Eu sei que no mundo atual, ainda mais no capitalismo, as pessoas valorizam muito a competição, muitos negócios e coisas assim. Mas, no fim de tudo, todos nós estamos curtindo uma grande corrida. E a gente deveria simplesmente aproveitar o caminho, aproveitar as nossas escolhas, ao invés de ficar focando no que deveríamos estar ou não ganhando, ou até mesmo se estamos ou não perdendo. Enfim, era isso que eu queria passar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para você. E eu espero que você se sinta bem consigo mesmo. Eu sou o Eli e falou!